Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa Ler um Café, Beber um Livro. Hoje vamos nos debruçar sobre Proust e a memória impressionista. Marcel Proust nasceu a 10 de julho de 1871 e faleceu em Paris a 18 de novembro de 1922. Curiosamente, com 51 anos, a mesma idade com que Balzac partiu. Nos últimos anos de vida, Proust deixou os círculos de snob da alta sociedade, trocou o dia pela noite, na companhia da luz do café, e isolou-se do mundo, confinado no seu quarto, buscando o tempo sempre perdido, resgatando não a memória em si, mas os espectros e rastros das recordações esparsas. Efetivamente, não é a memória dos factos do seu preciso contexto que temos, mas é a emoção que determinado momento nos proporcionou. E quanto mais forte a emoção, mais enraizada fica no inconsciente, humus significativo de artistas que desde os românticos aos surrealistas por lá navegaram. A vida não é apenas um expediente técnico, é um devir estético que a modernidade desvelou a partir do século XIX como reação a um iluminismo nem sempre fruto de uma razão esclarecida. Não é o de molhar o biscoito conventual francês, a Madalena, numa chávena de chá que importa. O que importa é o rodopio de emoções que o gesto evoca. Homens e mulheres de todos os tempos não compreendem a razão de não domarem os seus pensamentos e sentimentos, temperados com aqueles rastros e espectros. A memória escolhe-nos. A memória escolhe-nos. E não o inverso. Posteriormente, inventam-se narrativas para perceber o insondável, a inquietante estranheza de ser. O livre-arbítrio é uma perfeita falácia. Mesmo a ação livre depende do caráter e temperamento, precocemente moldado em cada um, como café prensado. O rendilhado literário de Proust começou muito antes que a sua obra-prima tivesse visto o lume dos dias. Justamente a xícara de chá, o café, os aromas, a farinha, ovos e a limão das madalenas ou das madalenas carnais povoam já os textos inseridos nos prazeres e os dias. Coleção de relatos, contos, pequenas narrativas, aproximações de ideias, poemas e ensaios, com prefácio de Anatole France, publicada em 1896 e inserida nos Contos Completos e outros textos, na edição portuguesa mais recente da Imprimatur. Aí Proust pinta paisagens mentais, reais ou imaginadas. Não é só a Madalena que é embebida. Tudo se banha na torrente avassaladora da linguagem exímia do mestre francês. Proust disseca a vida interior das personagens, os seus paradoxos, vícios e virtudes, num jogo de tabuleiro de peças invisíveis, como a revelar o outro lado do espelho da sociedade da época. Mas vejamos algumas passagens emblemáticas destes contos completos e outros textos, nomeadamente na página 43
No texto Violante ou Alta Sociedade, Proust reflete sobre o seguinte, e passo a ler. A primeira necessidade de um confidente nascia das primeiras desilusões da sua sensualidade. Com a mesma naturalidade com que nascem geralmente as primeiras satisfações de amor. Ela ainda não conhecia o amor. Pouco depois sofreria, ou iria sofrer por ele, que é a única maneira de o passarmos a conhecer. Mas, mais adiante, na página 62, num texto chamado Fragmentos de Comédia Italiana, Proust tem uma frase genial, ou uma vinheta genial e intemporal. E passo a ler. Um meio elegante é aquele em que a opinião de cada um se baseia na opinião dos outros. Essa opinião é o oposto da dos outros? Então, trata-se de um meio literário. Mas Proust é um escritor do detalhe, um estilo definitivamente pouco cibernético. Magníficas pinceladas e impressões podem ser desfrutadas pelo leitor em textos como o Retrato de Pintores e Músicos, devaneios ao sabor do vento como a Sonata ao Luar, as praias do esquecimento, o pôr do sol interior e o magnífico Debaixo das Árvores, que passo a ler como remate final deste episódio. Debaixo das árvores. Nada temos a recear e muito antes a aprender com essa tribo pacífica e vigorosa das árvores, que de modo constante produzem para nós essências tónicas, bálsamos, calmantes, e em cuja companhia graciosa passamos tantas horas frescas, silenciosas e confortáveis. Nessas tardes ardentes, em que de tão excessiva a luz escapa ao nosso olhar, deixamos um desses recônditos normandos, dos quais se elevam com flexibilidade as falhas altas e densas cuja folhagem, qual praia estreita mas resistente, afasta aquele oceano de luz, retendo apenas algumas gotas que tilintam melodiosamente no silêncio sob as árvores. Ao contrário do que acontece à beira-mar, nas planícies, nas montanhas, o nosso espírito não conhece aqui a alegria de se estender sobre o mundo, mas sim a felicidade de se isolar dele. E por todos os lados limitados por troncos que não podem ser arrancados, eleva-se nas alturas como as árvores. Deitados de costas, com a cabeça apoiada nas folhas secas e profundamente repousados, seguimos a alegre agilidade do nosso espírito que ascende, sem agitar as frondes, às ramagens mais altas, onde se acomoda, na orla do céu suave, perto de um pássaro que canta. Aqui e ali, um pouco de sol estagna aos pés das árvores, que por vezes nele mergulham de forma sonhadora e assim bronzeiam as folhas extremas dos seus galhos. Descontraído e inerte, tudo o resto se cala numa felicidade de sombra. De pé e alongando-se na vasta ofrenda dos seus ramos, mas repousadas e tranquilas, as árvores murmuram graciosas na sua postura estranha e natural, convidando-nos a participar numa vida tão antiga e tão nova, tão diferente da nossa e da qual parece ser a reserva obscura e inesgotável. Por um instante, um vento ligeiro perturba a sua imobilidade, escura e cintilante, e as árvores estremecem ao de leve, equilibrando a luz nas suas copas e revolvendo as sombras a seus pés. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno.